Revista Espírita, 1869, coletânea de dissertações. Apresentação. Esta obra é uma compilação das dissertações apresentadas na Revista Espírita do ano de 1869, dirigidas pelo célebre codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. Ano 12, janeiro de 1869, número 1. Dissertações Espíritas. As Artes e o Espiritismo. Paris, Grupo des Liens, 25 de novembro de 1868. Médium, Senhor des Liens. Porventura houve uma época em que existiram mais poetas, mais pintores, escultores, literatos e artistas de todos os gêneros. Uma época em que a poesia, a pintura, a escultura, seja qual for a arte, tenha sido acolhida com mais desdém. Tudo está no marasmo. E nada, a não ser o que se liga à fúria positivista do século, tem chance de ser apreciado favoravelmente. Sem dúvida ainda há alguns amigos do belo, do grande, do verdadeiro, mas, ao lado, quantos profanadores, quer entre os executantes, quer entre os amadores. Não há mais pintores, só amadores. Não é a glória que se persegue. Ela vem a passos muito lentos para nossa geração apressada. Ver a fama e a auréola do talento, coroar uma existência em seu declínio. O que é isto? Uma quimera, boa menos para os artistas do passado. Então se tinha tempo de viver, hoje, apenas o de gozar. É preciso, pois, chegar, e prontamente, à fortuna. É preciso fazer um nome por uma feitura original, pela intriga, por todos os meios mais ou menos confessáveis com que a civilização cumula os povos que tocam um progresso imenso para a frente ou uma decadência sem remissão. Que importa se a celebridade conquistada desaparece com tanta rapidez quanto a existência do efêmero? Que importa a brevidade do brilho? É uma eternidade se esse tempo bastou para adquirir a fortuna, a chave dos prazeres e do doce farniente. É a luta corajosa com a provação que faz o talento, a luta com fortuna o enerva mata. Tudo cai, tudo periclita, porque não há mais crença. Pensais que o pintor crê em si mesmo? Sim, por vezes chega a isso, mas, em geral, não crê senão cegamente, senão no entusiasmo do público. E o aproveita até que um novo capricho venha transportar alhuras a torrente de favores que nele penetrava. Como fazer quadros religiosos ou mitológicos que sensibilizam e comovem, quando desapareceram as crenças nas ideias que eles representam. Vê-tem-se talento, esculpe-se o mármore, dá-se-lhe a forma humana, mas é sempre uma pedra fria e insensível, não há vida. Belas formas, mas não há centelha que cria a imortalidade. Os mestres da antiguidade fizeram deuses, porque acreditavam nesses desuses. Nossos escultores atuais, que neles não creem, fazem apenas homens. Mas, vem a fé, ainda que lógica e sem um objetivo sério, e gerará obras-primas. Se a razão os guiar, não haverá limites que ela não possa atingir. Campos imensos, completamente inexplorados, abrem-se à juventude atual, a todos quantos um poderoso sentimento de convicção impele para um caminho, seja ele qual for. Literatura, arquitetura, pintura, história, tudo receberá do aguilhão espírito novo batismo de fogo, necessário para dar vitalidade à sociedade aspirante, porque, no coração de todos os que o aceitarem, será posto um ardente amor pela humanidade e uma fé inquebrantável em seu destino. Um artista, do Cornet. A música espírita. Paris, Grupo des Liens, 9 de dezembro de 1868. Médium, Senhor des Liens. Recentemente, na sede da Sociedade Espírita de Paris, o presidente deu-me a honra de perguntar minha opinião sobre o estado atual da música e sobre as modificações que ela poderia trazer à influência das crenças espíritas. Se não atendi imediatamente a esse benévolo e simpático apelo, crede, senhores, que só uma causa maior motivou a minha abstenção. Os músicos, aí
São homens como os outros, talvez mais homens, isto é, nessa condição, falíveis e pecadores. Não fui isento de fraquezas, e se Deus me deu vida longa, a fim de me dar tempo de me arrepender, a embriaguez do sucesso, a complacência dos amigos, a adulação dos cortesãos muitas vezes me tiraram o meio. Um maestro é uma potência, neste mundo onde o prazer representa tão grande papel. Aquele cuja arte consiste em seduzir o ouvido, enternecer o coração, vê muitas ciladas criadas sob seus passos e nelas cai o infeliz. Inebria-se com a embriaguez dos outros, os aplausos lhe tapam os ouvidos e ele vai direto ao abismo, sem procurar um ponto de apoio para resistir ao arrastamento. Contudo, a despeito de meus erros, eu tinha fé em Deus, cria na alma que vibrava em mim, a qual, desprendida de seu cárcere sonoro, logo se reconheceu em meio às harmonias da criação e confundiu sua prece com as que se elevam da natureza ao infinito, da criatura ao ser incriado. Estou feliz pelo sentimento que provocou minha vinda entre os espíritas, porque foi a simpatia que a ditou e, se a princípio a curiosidade me atraiu, é o meu reconhecimento que deveis à minha apreciação da pergunta que foi feita. Eu lá estava, prestes a falar, crendo tudo saber, quando meu orgulho, caindo, revelou a minha ignorância. Fiquei mudo e escutei. Voltei, instrui-me e, quando as palavras de verdade emitidas por vossos instrutores se juntaram à reflexão e à meditação, disse-me, o grande maestro Rossini, o criador de tantas obras-primas, segundo os homens, nada fez, infelizmente, se não debulhar algumas das pérolas menos perfeitas do escrino musical criado pelo mestre dos maestros. Rossini juntou notas, compôs melodias, provou a taça que contém todas as harmonias, roubou algumas centelhas ao fogo sagrado, mas esse fogo sagrado, nem ele criou, nem os outros, nada inventamos, copiamos do grande livro da natureza e a multidão aplaude quando não deformamos demais a partitura. Uma dissertação sobre a música celeste. Quem poderia encarregar-se disto? Que espírito sobre-humano poderia fazer vibrar a matéria em uníssono com essa arte encantadora? Que cérebro humano, que espírito encarnado poderia captar-lhe os matizes, variados ao infinito? Quem possui a esse ponto o sentimento da harmonia? Não, o homem não foi feito para tais condições. Mais tarde, muito mais tarde, esperando, talvez eu venha satisfazer em breve o vosso desejo e vos dar minha apreciação sobre o estado atual da música e vos dizer das transformações, dos progressos que o espiritismo poderá introduzir. Hoje ainda é muito cedo. O assunto é vasto, já o estudei, mas ele ainda se apodera de mim, quando dele for senhor, caso a coisa seja possível, ou melhor, quando eu tiver entrevisto tanto quanto me permitir o estado de meu espírito, eu vos satisfarei. Mas, ainda há um pouco de tempo. Se só um músico pode falar bem da música do futuro, deve fazê-lo como mestre, e Rossini não quer falar como aprendiz. Rossini. Obsessões simuladas. Esta comunicação nos foi dada a propósito de uma senhora que deveria vir pedir conselhos para uma obsessão, e a respeito da qual tínhamos julgado dever previamente aconselhar-nos com os espíritos. A piedade pelos que sofrem não deve excluir a prudência, e poderia ser imprudência estabelecer relações com todos os que se apresentam a vós, sob o império de uma obsessão real ou fingida. E ainda uma prova pela qual deverá passar o espiritismo, e que lhe servirá para se desembaraçar de todos os que, por sua natureza, perturbassem o seu caminho. Ultrajaram, ridicularizam os espíritas, quiseram amedrontar aqueles a quem a curiosidade atrai para vós, colocando-vos sob o patrocínio de Satanás. Nada disto teve êxito, antes de se render, querem assestar uma última bateria, pronta para abrir fogo, que, como todas as outras, redundará em vosso proveito. Não podendo mais vos acusar de contribuir para o incremento da alienação mental, enviam-vos verdadeiros obsedados, diante dos quais esperam que fracasseis, e obsedados simulados,
que naturalmente vos seria impossível curar de um mal imaginário. Tudo isto em nada deterá o vosso progresso, mas com a condição de agir com prudência e aconselhar os que se ocupam dos tratamentos obsessivos a consultarem os seus guias, não só quanto à natureza do mal, mas sobre a realidade das obsessões que poderiam ter que combater. Isto é importante, e aproveito a ideia que vos foi sugerida, de antes pedir um conselho, para vos recomendar agir sempre assim no futuro. Quanto a essa senhora, é sincera e realmente sofredora, mas atualmente nada se pode fazer por ela, a não ser aconselhar que peça, pela oração, a calma e a resignação para suportar corajosamente sua prova. Não lhe faltam instruções dos espíritos, seria mesmo prudente afastá-la de toda ideia de correspondência com eles, e aconselhá-la a se entregar inteiramente aos cuidados da medicina oficial. Dr. de Melry. Observação: não é só contra as obsessões simuladas que é prudente nos precavermos, mas contra os pedidos de comunicações de toda sorte, evocações, conselhos de saúde, etc., que poderiam ser armadilhas estendidas à boa-fé, de que poderia servir-se a malevolência. Convém, pois, não aceder aos pedidos desta natureza senão com conhecimento de causa, em relação a pessoas conhecidas ou devidamente recomendadas. Os adversários do espiritismo veem com desgosto o desenvolvimento que toma, contrariamente às suas previsões, e espreitam ou provocam as ocasiões de o pilhar em falta, seja para o acusar, seja para ridicularizá-lo. Em semelhante caso, é melhor pecar por excesso de circunspeção do que por imprevidência. Ano 12, fevereiro de 1869, número 2. História dos Calvinistas das Cevenas. Por Helg. Bominemere. A guerra empreendida por Luís XIV contra os calvinistas, ou tremedores das Cevenas, é, sem sombra de dúvida, um dos mais tristes e mais emocionantes episódios da história da França. Talvez ela seja menos notável do ponto de vista puramente militar, ao repetir as atrocidades muito comuns nas guerras de religião, do que pelos inumeráveis casos de sonambulismo espontâneo, êxtase, dupla vista, previsões e outros fenômenos do mesmo gênero, que se produziram durante todo o curso dessa cruzada infeliz. Esses fatos, que então eram considerados sobrenaturais, sustentavam a coragem dos calvinistas, acossados nas montanhas, como feras, ao mesmo tempo que os faziam considerar como possessos do diabo, por uns, e como iluminados, por outros. Tendo sido uma das causas que provocaram e alimentaram a perseguição, representam um papel principal e não acessório. Mas, como os historiadores poderiam apreciá-los, quando então lhes faltavam todos os elementos necessários para se esclarecerem quanto à natureza de sua realidade? Não puderam senão desnaturá-los e apresentá-los sob uma luz falsa. Só os novos conhecimentos fornecidos pelo magnetismo e o espiritismo poderiam projetar luz sobre a questão. Ora, como não se pode falar com verdade sobre o que não se compreende, ou do que se tem interesse em dissimular, esses conhecimentos eram tão necessários para que se fizesse um trabalho completo sobre o assunto, e isento de preconceitos, quanto eram a geologia e a astronomia para comentar o Gênesis, demonstrando a verdadeira causa desses fenômenos, provando que não saem da ordem natural. Esses conhecimentos lhes devolveram seu verdadeiro caráter. Dão, assim, a chave dos fenômenos do mesmo gênero que se produziram em muitas outras circunstâncias, e permitem separar o possível do exagero, da lenda. Juntando ao talento de escritor e aos conhecimentos de historiador, um estudo sério e prático do espiritismo e do magnetismo, o Sr. Bominemere encontra-se nas melhores condições para tratar com conhecimento de causa e com imparcialidade objetivo que empreendeu. A ideia espírita contribuiu uma vez mais para as obras de fantasia, mas é a primeira vez que o espiritismo figura nominalmente como elemento de controle numa obra histórica séria. É assim que, pouco a pouco, ele toma sua posição no mundo,
e que se realizam as previsões dos espíritos. A obra do Sr. Bominemere só aparecerá de 5 a 10 de fevereiro, mas como algumas provas nos foram mostradas, delas extraímos as passagens seguintes, que temos a satisfação de poder reproduzir por antecipação. Todavia, suprimimos as notas indicativas das peças de apoio. Acrescentaremos que ela se distingue das obras sobre o mesmo assunto por documentos novos, que ainda não tinham sido publicados na França, de modo que pode ser considerada como a mais completa. Assim, ela se recomenda por mais de um título à atenção dos nossos leitores, que a poderão julgar pelos fragmentos abaixo. O mundo jamais viu nada de semelhante a esta Guerra das Cevenas. Meu Deus! Os homens e os demônios juntaram suas forças, os corpos e os espíritos entraram em luta e, de maneira muito diversa da do Antigo Testamento, os profetas guiavam aos combates os guerreiros, que pareciam, eles próprios, deslumbrados além das condições ordinárias da vida. Os cépticos e os zombadores acham mais fácil negar. A ciência, confundida, teme comprometer-se, desvia os olhos e recusa pronunciar-se. Mas, como não há fatos históricos mais incontestáveis do que estes, nem que tenham sido atestados por tão grande número de testemunhas, a zombaria, a mera negação não podem ser admitidas por mais tempo. Foi diante do sério povo inglês que juridicamente se recolheram os depoimentos, pelas mais solenes formas, ditados por protestantes refugiados, e foram publicadas em Londres, em 1707, quando a lembrança de todas essas coisas ainda estava viva em todas as memórias e os desmentidos as poderiam ter esmagado sob os seus números, caso fossem falsas. Queremos falar do teatro sagrado das Cevenas, ou o relato das diversas maravilhas novamente operadas nesta parte do Languedoc, do qual vamos fazer largas citações. Os estranhos fenômenos que aí se acham referidos não buscavam, para se produzirem, nem a sombra, nem o mistério, manifestavam-se diante dos intendentes, dos generais, dos bispos, como diante dos ignorantes e dos pobres de espírito. Era testemunha quem quisesse e tivesse podido estudá-los, caso desejasse. Vi nesse gênero, escrevia Villars a Chamillard, em 25 de setembro de 1704, coisas em que jamais teria acreditado, se não se tivessem passado sob os meus olhos, uma cidade inteira, cujas mulheres todas pareciam possuídas do diabo. Tremiam e profetizavam publicamente nas ruas. Mandei prender 20 das piores, uma das quais teve a ousadia de tremer e profetizar em minha frente. Prendia para exemplo e mandei recolher as outras nos hospitais. Tais procedimentos eram comuns na época de Luís XIV, e mandar prender uma pobre mulher porque uma força desconhecida a constrangia a dizer diante de um marechal de França coisas que não lhe agradavam, era uma maneira de agir que a ninguém revoltava. Tanto era simples e natural e estava nos hábitos do tempo. Hoje, é preciso ter coragem para enfrentar a dificuldade e lhe buscar soluções menos brutas e mais probantes. Não acreditamos no maravilhoso, nem nos milagres. Vamos, então, explicar naturalmente, o melhor que pudermos, esse grave problema histórico que, até hoje, ficou sem solução. Vamos fazê-lo ajudando-nos com as luzes que o magnetismo e o espiritismo hoje põem à nossa disposição, sem pretender impor essas crenças a ninguém. É lamentável que não possamos consagrar senão algumas linhas àquilo que, compreende-se, exigiria um volume de desenvolvimentos. Diremos apenas, para tranquilizar os espíritos tímidos, que isto em nada choca as ideias cristãs. Não precisamos de outra prova senão destes 2 versículos do Evangelho de São Mateus, quando, pois, vos entregarem nas mãos dos governadores e dos reis, não vos preocupeis como lhes haveis de falar, nem o que direis, porque o que houverdes de dizer vos será dado na ocasião, porquanto não sois vós que falais, é o Espírito do vosso Pai quem fala em vós. Mateus 10 e 19 e 20. Deixamos aos comentadores o cuidado de decidir qual é,
Ao certo, esse Espírito de nosso Pai, que, em certos momentos, se substitui ao nosso, fala em nosso lugar e nos inspira. Talvez se possa dizer que toda geração que desaparece é o pai e a mãe da que lhe sucede, e que os melhores entre os que parecem não mais existir, elevando-se rapidamente quando desembaraçados dos entraves do corpo material, vêm ocupar os órgãos daqueles de seus filhos que julgam dignos de lhes servir de intérpretes, e que espiarão caro, um dia, o mau uso que tiverem feito das faculdades preciosas que lhes são delegadas. O magnetismo desperta, superexcita e desenvolve em certos sonâmbulos o instinto que a natureza deu a todos os seres para sua cura, e que nossa civilização incompleta abafou em nós, para substituí-lo pelas falsas luzes da ciência. O sonâmbulo natural põe seu sonho em ação, eis tudo. Nada toma dos outros, nada pode por eles. O sonâmbulo fluídico, ao contrário, aquele no qual o contato do fluido do magnetizador provoca esse estado bizarro, sente-se imperiosamente atormentado pelo desejo de aliviar seus irmãos. Vê o mal, ou vê indicar-lhe o remédio. O sonâmbulo inspirado, que por vezes pode ser, ao mesmo tempo, fluídico, é o mais ricamente dotado, e nele a inspiração se mantém nas esferas elevadas, quando ela se manifesta espontaneamente. Só ele é um revelador, só nele reside o progresso, porque só ele é o eco, o instrumento dócil de um espírito diferente do seu, e mais adiantado. O fluido é um ímã que atrai os mortos bem-amados para os que ficam. Desprende-se abundantemente dos inspirados e vai despertar a atenção dos seres que partiram primeiro, e que lhes são simpáticos. Estes, por seu lado, depurados e esclarecidos por uma vida melhor, julgam melhor e conhecem melhor essas naturezas primitivas, honestas, passivas, que podem servir-lhes de intermediárias da ordem dos fatos que julgam útil revelar-lhes. No século passado eram chamados estáticos. Hoje são médiuns. O espiritismo é correspondência das almas entre si. Segundo os adeptos desta crença, um ser invisível se põe em comunicação com o outro, gozando de uma organização particular que o torna apto a receber os pensamentos dos que viveram e a escrevê-los, seja por um impulso mecânico inconsciente imprimido à mão, seja pela transmissão direta à inteligência dos médiuns. Se, por algum momento, se quiser conceder alguma crença a estas ideias, compreender-se-á facilmente que as almas indignadas desses mártires, que o grande rei imolava centenas todos os dias, tenham vindo proteger os seres queridos, dos quais haviam sido violentamente separadas, os tenham sustentado, guiado, consolado em meio às suas duras provações, inspirado por seu espírito, e que lhes tenham anunciado previamente, o que aconteceu muitas vezes, os perigos que os ameaçavam. Só um pequeno número era verdadeiramente inspirado. O desprendimento fluídico que deles saía, como de certos seres superiores e privilegiados, agia sobre essa multidão profundamente perturbada que os cercava, mas sem poder desenvolver na maior parte deles, outra coisa senão os fenômenos grosseiros e largamente falíveis da alucinação. Inspirados e alucinados, todos tinham a pretensão de profetizar, mas estes últimos emitiam uma porção de erros, em meio dos quais não se podia mais discernir as verdades que o espírito realmente soprava aos primeiros. Essa massa de alucinados por sua vez reagia sobre os inspirados e lançava a perturbação no meio de suas manifestações. Diz o Abade Ploquet que eram necessários auxílios extraordinários e prodígios, para sustentarem a fé dos restos dispersos do protestantismo. Eles explodiram de todos os lados entre os reformados, durante os 4 primeiros anos que se seguiram à revogação do Edito de Nantes. Ouviram-se nos ares, nas cercanias dos lugares onde outrora existiram templos, vozes tão perfeitamente semelhantes aos cantos dos salmos, tal como os protestantes os cantam, que não podiam ser tomados por outra coisa.
Essa melodia era celeste e essas vozes angélicas cantavam salmos conforme a versão de Clemente Marotti Theodore de Beze. Essas vozes foram ouvidas no Bern, nas Cevenas, em Vassy, etc. Ministros fugitivos foram escoltados por essa divina salmodia e até a trombeta só os abandonou depois de haverem transposto as fronteiras do reino. Jurieu reuniu com cuidado as testemunhas dessas maravilhas e daí concluiu que Deus, tendo feito bocas do meio dos ares, era uma censura indireta que a providência fazia aos protestantes da França por se terem calado muito facilmente. Ousou predizer que em 1689 o calvinismo seria restabelecido na França. O Espírito do Senhor estará convosco, havia dito Jurieu. Falará pela boca das crianças e das mulheres, em vez de vos abandonar. Era mais que o necessário para que os protestantes perseguidos se comovessem em ver as mulheres e as crianças se pondo a profetizar. Um homem mantinha em sua casa, numa vidraria oculta no topo da montanha de Perat, no Dalpiné, uma verdadeira escola de profecia. Era um velho gentil homem, chamado Ducerre, nascido na aldeia de Dieulifite. Aqui as origens são um pouco obscuras. Disse que tinha sido iniciado em Genebra, nas práticas de uma arte misteriosa, cujo segredo era transmitido a um pequeno número de pessoas. Reunindo em casa alguns rapazes e moças, cuja natureza impressionável e nervosa por certo tinha observado, submetiu-os previamente a jejuns austeros, agia poderosamente sobre sua imaginação, estendia as mãos para eles, como que para lhes impor o Espírito de Deus, soprava sobre suas frontes e os fazia cair como inanimados à sua frente, olhos fechados, adormecidos, os membros rígidos pela catalepsia, insensíveis à dor, não vendo, não ouvindo mais nada do que se passava ao seu redor, embora parecessem escutar vozes interiores, que lhes falavam, e vissem espetáculos esplêndidos, cujas maravilhas contavam. Porque, nesse estado bizarro, falavam, escreviam, depois, voltando ao estado ordinário, não se lembravam mais de nada do que tinham feito, do que tinham dito, do que tinham escrito. Eis o que conta Brueys desses pequenos profetas adormecidos, como os chama. Aí encontramos os processos, hoje bem conhecidos, do magnetismo, e quem o quiser poderá, em muitas circunstâncias, reproduzir os milagres do velho gentilhomem vidreiro. Em 1701 houve uma nova explosão de profetas. Choviam do céu, brotavam da terra e, das montanhas do Lozère até a costa do Mediterrâneo, eram contados aos milhares. Os católicos haviam tomado os filhos dos calvinistas. Deus se serviu dos filhos para protestar contra essa prodigiosa iniquidade. O governo do grande rei só conhecia a violência. Prendiam em massa, ao acaso, esses profetas mirins, açoitavam impiedosamente os menores, queimavam a planta dos pés dos maiores. Nada se fez, e havia mais de 300 deles nas prisões de Uzés, quando a faculdade de Montpellier recebeu ordem de se transportar àquela cidade, para examinar o seu estado. Após maduras reflexões, a douta faculdade os declarou atingidos de fanatismo. Esta bela solução da ciência oficial, que ainda hoje não poderia dizer muito mais sobre a questão, não pós-termo é essa onda transbordante de inspirações. Então Bavili publicou um decreto, setembro de 1701, para tornar os pais responsáveis pelo fanatismo de seus filhos. Puseram soldados à vontade em casa de todos quantos não haviam podido desviar seus filhos desse perigoso ofício e os condenaram a penas arbitrárias. Por isso mesmo, tudo repercutiu os lamentos e clamores desses pais infortunados. A violência foi levada tão longe que, para dela se livrarem, houve várias pessoas que denunciaram os próprios filhos, ou os entregaram aos intendentes e aos magistrados, dizendo-lhes: ei-los, nós nos desobrigamos deles, vós mesmos fazei-os perder, se possível, a vontade de profetizar. Vãos esforços. Acorrentavam, torturavam o corpo,
mas o espírito permanecia livre e os profetas se multiplicavam. Em novembro, retiraram mais de 200 das Cevenas que condenaram a servir ao rei, uns nos seus exércitos, outros nas galeras. Corte de Gebelém. Houve execuções capitais, que não pouparam nem mesmo as mulheres. Em Montpellier enforcaram uma profetisa do Vivarais, porque lhe saía sangue dos olhos e do nariz, que ela chamava lágrimas de sangue e chorava aos infortúnios de seus correligionários, os crimes de Roma e dos papistas. Uma surda irritação, uma onda de cólera muito contida arrebentava em todos os peitos ao cabo desses 20 anos de intoleráveis iniquidades. A paciência das vítimas não esgotava o furor dos carrascos. Pensou-se, enfim, em repelir a força pela força. Era, sem dúvida, diz Brueys, um espetáculo deveras extraordinário e muito novo. Via-se marchar gente de guerra para ir combater pequenos exércitos de profetas. Tomo 1, página 156, espetáculo estranho, com efeito, porque os mais perigosos entre esses pequenos profetas se defendiam a pedradas, refugiados em alturas inacessíveis. Mas na maioria das vezes não tentavam senão defender sua vida. Quando as tropas avançavam para os atacar, marchavam corajosamente contra elas, soltando grandes gritos: Tartara! Tartara! Para trás, Satã! Diziam que acreditavam que a palavra Tartara, como um exorcismo, devia pôr os inimigos em fuga, que eles próprios eram invulneráveis, ou que ressuscitariam ao cabo de 3 dias, se viessem a sucumbir na refrega. Suas ilusões não foram de longa duração nesses vários pontos e logo opuseram aos católicos armas mais eficazes. Em 2 confrontos na montanha de Chailaret, não longe de Saint-Geniès, mataram algumas centenas, prenderam um bom número e o resto pareceu dispersar-se. Bavile julgava os cativos, mandava prender alguns e enviava o resto para as galeras, e como nada de tudo isto parecia absolutamente desencorajar os reformados, continuaram a procurar as assembleias no deserto, a degolar sem piedade os que se rendiam, sem que estes pensassem ainda em opor uma séria resistência aos seus algozes. Segundo o depoimento de uma profetisa chamada Isabel Charras, consignado no Teatro Sagrado das Cevenas, esses infelizes mártires voluntários entregavam-se, previamente advertidos pelas revelações dos estáticos, da sorte que os aguardava. Aí se lê, o chamado Jean Hérot, de nossa vizinhança, e, com ele, 4 ou 5 de seus filhos, tinham inspirações. Os 2 mais novos tinham, uns 7 anos, o outro 5 anos e meio, quando receberam o dom. Eu os vi muitas vezes em seus êxtases. Um outro vizinho nosso, chamado Maliante, também tinha 2 filhos e 3 filhas no mesmo estado. A mais velha era casada. Estando grávida de cerca de 8 meses, foi a uma assembleia, em companhia dos irmãos e das irmãs, levando consigo o filhinho de 7 anos. Ali foi massacrada com o dito menino, um dos irmãos e uma das irmãs. O irmão que não foi morto foi ferido, mas se curou, e a mais nova das irmãs foi deixada como morta, debaixo de corpos massacrados, sem ter sido ferida. A outra irmã, ainda viva, foi levada para a casa dos pais, mas morreu dos ferimentos, alguns dias depois. Eu não estava na assembleia, mas vi o espetáculo desses mortos e desses feridos. O que há de mais notável é que todos esses mártires tinham sido avisados pelo Espírito do que lhes devia acontecer. Tinham-no dito a seu pai, dele se despedindo e lhe tomando a bênção, na tardinha em que saíram de casa para ir à assembleia, que devia realizar-se na noite seguinte. Quando o pai viu todos esses lamentáveis insucessos, não sucumbiu à sua dor, mas, ao contrário, disse com piedosa resignação: O Senhor nos deu, o Senhor nos tirou, bendito seja o nome do Senhor. Foi do irmão, do genro, dos 2 filhos feridos e de toda a família que eu soube que tudo isto tinha sido predito. Eugène Bominamere. Ano 12, março de 1869, número 3.
Dissertações espíritas. A música e as harmonias celestes. Continuação, vídeo número de janeiro. Paris, Grupo des Liens, 5 de janeiro de 1869, médium, Senhor des Liens. Senhores, tendes razão de me lembrar minha promessa, porque o tempo, que passa tão rapidamente no mundo do espaço, tem minutos eternos para aquele que sofre sob o aperto da prova. Há alguns dias, algumas semanas, eu contava como vós, cada dia acrescentava toda uma série de vicissitudes àquelas outras já suportadas, e a taça ia se enchendo lentamente. Ah! Não sabeis quanto uma reputação de grande homem é pesada para suportar. Não desejeis a glória, não sejais conhecidos, sede úteis. A popularidade tem os seus espinhos e, por mais de uma vez, vi-me ferido pelas carícias demasiado brutais da multidão. Hoje, a fumaça do incenso não mais me inebria. Pairo sobre as mesquinharias, e é um horizonte sem limites que se estende diante da minha insaciável curiosidade. Por isso, as horas caem aos borbotões na ampulheta secular, e procuro sempre estudo sem jamais contar o tempo de corrido. Sim, eu vos prometi. Mas, quem pode gabar-se de cumprir uma promessa, quando os elementos necessários para cumpri-la pertencem ao futuro? O poderoso do mundo, ainda sob o sopro da adulação dos cortesãos, pode ter querido enfrentar o problema corpo a corpo, mas não era mais de uma luta fratricida que se tratava aqui. Não havia mais aplausos, ruidosas aclamações para me encorajar e escapar de minha fraqueza. Era, e ainda é, um trabalho sobre-humano a que me atirei, é contra ele que luto sempre e, se espero triunfar, contudo não posso dissimular o meu esgotamento. Estou vencido. Em apuros. Repouso antes de explorar de novo, mas, se hoje não vos posso falar do que será o futuro, talvez possa apreciar o presente, ser crítico, depois de ter sido criticado. Vós me julgais e não me aprovareis senão se eu for justo, o que tentarei fazer, evitando os personalismos. Por que, então, tantos músicos e tão poucos artistas? Tantos compositores e tão poucas verdades musicais? Aí é que não há, como se pensa, imaginação que a arte possa criar. Não há outro mestre e outro criador senão a verdade. Sem ela não há nada, ou só há uma arte de contrabando, de ouropés, de contrafação. O pintor pode dar a ilusão de mostrar branco onde não pôs senão uma mistura de cores sem nome. As oposições de matizes criam uma aparência e foi assim, por exemplo, que Horácio Vernet pôde fazer parecer de um branco brilhante um magnífico cavalo baio. Mas a nota só tem um som. O encadeamento dos sons não produz uma harmonia, uma verdade senão quando as ondas sonoras se fazem o eco de uma outra verdade. Para ser músico, já não basta alinhar notas sobre um pentagrama, de maneira a conservar a justeza das relações musicais. Assim só se consegue produzir ruídos agradáveis, mas é o sentimento que nasce sob a pena do verdadeiro artista, ele que canta, chora, ri, assobia na folhagem com o vento tempestuoso, salta com a vaga espumante, ruge com o tigre furioso. Mas, para dar alma à música, para fazê-la chorar, rir, uivar, é preciso que ele próprio tenha experimentado esses diferentes sentimentos, dores, alegria, cólera. É com sorriso nos lábios e incredulidade no coração que personificais um mártir cristão. Será um séptico do amor que fará um Romeu, uma Julieta. Será um Estróina despreocupado que criaria a Margarida de Fausto. Não. É preciso inteira paixão aquele que faz vibrar a paixão. E eis porque, quando se denigrem tantas folhas, as obras são tão raras e as verdades excepcionais, é que não se crê, é que a alma não vibra. O som que se ouve é do ouro que tilinta, do vinho que crepita. A inspiração é a mulher que exibe uma beleza falsa, e, como não se possui senão defeitos e virtudes falsas, só se produz um verniz, uma maquilagem musical. Arranhai a superfície e logo encontrareis a pedra.
Rossini. 17 de janeiro de 1869, Médium, Sr. Nivardi. O silêncio que guardei sobre a questão que me dirigiu o mestre da doutrina espírita foi explicado. Era conveniente, antes de abordar esse difícil tema, recolher-me, lembrar-me e condensar os elementos que estavam em minha mão. Eu não tinha que estudar música, tinha apenas que classificar os argumentos com método, a fim de apresentar um resumo capaz de dar uma ideia de minha concepção sobre a harmonia. Esse trabalho, que não fiz sem dificuldade, está terminado, e estou pronto a submetê-lo à apreciação dos espíritas. A harmonia é difícil de definir. Muitas vezes confundem-na com a música, com os sons resultantes de um arranjo de notas, e das vibrações dos instrumentos reprodutores desse arranjo. Mas a harmonia não é isto, como a chama não é a luz. A chama resulta da combinação de dois gases, é tangível. A luz que ela projeta é um efeito dessa combinação e não a própria chama. Ela não é tangível. Aqui o efeito é superior à causa. Assim com a harmonia. Ela resulta de um arranjo musical. É um efeito igualmente superior à sua causa. A causa é brutal e tangível. O efeito é sutil e não é tangível. Pode-se conceber a luz sem chama e compreende-se a harmonia sem música. A alma é apta a perceber a harmonia fora de todo o concurso de instrumentação, como é apta a ver a luz fora de todo o concurso de combinações materiais. A luz é um sentido íntimo que possui a alma. Quanto mais desenvolvido esse sentido, melhor ela percebe a luz. A harmonia é igualmente um sentido íntimo da alma, é percebida em razão do desenvolvimento desse sentido. Fora do mundo material, isto é, fora das causas tangíveis, a luz e a harmonia são de ciência divina, nós as possuímos em razão dos esforços feitos para adquiri-las. Se comparo a luz e a harmonia, é para me fazer compreender melhor e, também, porque essas duas sublimes satisfações da alma são filhas de Deus e, por conseguinte, irmãs. A harmonia do espaço é tão complexa, tem tantos graus que eu conheço, e muitos mais ainda, que me são ocultos no éter infinito, que aquele que estiver colocado num certo nível de percepções, é como que tomado de admiração ao contemplar essas harmonias diversas, que, se fossem reunidas, constituiriam a mais insuportável cacofonia, ao passo que, ao contrário, percebidas separadamente, constituem a harmonia particular a cada grau. Essas harmonias são elementares e grosseiras nos graus inferiores, levam ao êxtase nos graus superiores. Tal harmonia, que choca um espírito de percepções sutis, deslumbra um espírito de percepções grosseiras, e quando ao espírito inferior é dado deleitar-se nas delícias das harmonias superiores, é tomado pelo êxtase e a prece o penetra, o encantamento arrasta as esferas elevadas do mundo moral. Vive uma vida superior à sua e desejaria continuar a viver sempre assim. Mas, quando a harmonia deixa de o penetrar, desperta, ou, se quiser, adormece. Em todo caso, volta à realidade de sua situação, e nos lamentos que deixa escapar por ter descido, se exala uma prece ao Eterno, pedindo forças para subir. Para ele é um grande motivo de emulação. Não tentarei dar a explicação dos efeitos musicais do que produz o espírito agindo sobre o éter. O que é certo é que o espírito produz os sons que quer, e não pode querer o que não sabe. Ora, aquele que compreende muito, que tem harmonia em si, que dela está saturado, que goza, ele próprio, o seu sentido íntimo, esse nada impalpável, essa abstração que é a concepção da harmonia, age quando quer sobre o fluido universal que, instrumento fiel, reproduz o que o espírito concebe e quer. O éter vibra sob a ação da vontade do espírito, a harmonia que este último traz em si a bem dizer se concretiza, exala-se doce e suave como o perfume da violeta, ou ruge como a tempestade, ou rebenta como o raio, ou se lamenta como a brisa, é rápida como o relâmpago, ou lenta como a nuvem. É entrecortada como o soluço, ou uniforme como a relva, é desordenada como uma catarata, ou calma como um lago,
murmura como um regato ou estrondeia como uma torrente. Ora tem a agreste aspereza das montanhas, ora o frescor de um oásis, é sucessivamente triste e melancólica como a noite, jovial e alegre como o dia, é caprichosa como a criança, consoladora como a mãe e protetora como o pai, é desordenada como a paixão, límpida como o amor e grandiosa como a natureza. Quando ela chega a este último termo, confunde-se com a prece, glorifica a Deus e leva ao deslumbramento aquele mesmo que a produz ou a concebe. Ó! Comparação! Comparação! Por que se é obrigado a empregar-te? Por que se dobrar às tuas necessidades degradantes e tomar, a natureza tangível, imagens grosseiras para fazer conceber a sublime harmonia na qual se deleita o espírito? E ainda, malgrado as comparações, não se pode dar a compreender essa abstração, que é um sentimento quando ela é causa, e uma sensação quando se torna um efeito. O espírito que tem o sentimento da harmonia é como o espírito que se quietou intelectualmente, um e outro gozam constantemente da propriedade inalienável que conquistaram. O espírito inteligente, que ensina a sua ciência aos que ignoram, experimenta a felicidade de ensinar, porque sabe que torna felizes aqueles a quem instrui. O espírito que faz ressoar no éter os acordes da harmonia que nele existe, experimenta a felicidade de ver satisfeitos os que o ouvem. A harmonia, a ciência e a virtude são as três grandes concepções do espírito. A primeira o deslumbra, a segunda o esclarece, a terceira o eleva. Possuídas em suas plenitudes, elas se confundem e constituem a pureza. Ó espíritos puros que as contendes! Descei as nossas trevas e clareai nossa marcha, mostrai-nos o caminho que tomastes, a fim de que sigamos as vossas pegadas. E quando penso que esses espíritos, cuja existência posso compreender, são seres finitos, átomos, em face do Senhor universal e eterno, minha razão fica confusa, pensando na grandeza de Deus e na felicidade infinita que goza em si mesmo, pelo só fato de sua pureza infinita, pois tudo quanto a criatura adquire não é senão uma parcela que emana do Criador. Ora, se a parcela chega a fascinar pela vontade, a cativar e a deslumbrar pela suavidade, a resplender pela virtude, que deve então produzir a fonte eterna e infinita de onde foi tirada. Se o espírito, ser criado, chega a aurir em sua pureza a tanta felicidade, que ideia se deve fazer da que o Criador aure em sua pureza absoluta? Eterno problema. O compositor que concebe a harmonia traduz na grosseira linguagem chamada música, concretiza a sua ideia e escreve. O espírito aprende a forma e toma um instrumento que lhe deve permitir exprimir a ideia. O ar posto em atividade pelo instrumento leva ao ouvido, que a transmite à alma do ouvinte. Mas o compositor foi impotente para exprimir inteiramente a harmonia que concebia, por falta de uma língua suficiente. Por sua vez o executante não compreendeu toda a ideia escrita, e o instrumento indócil de que se serve não lhe permite traduzir tudo quanto compreendeu. O ouvido é ferido pelo ar grosseiro que o cerca, e a alma recebe, enfim, por um órgão rebelde, a horrível tradução da ideia nascida na alma do maestro. A ideia do maestro era o seu sentimento íntimo, embora corrompida pelos agentes de instrumentação e de percepção, produz, no entanto, sensações nos que escutam a sua tradução. Essas sensações são a harmonia. A música as produziu, são efeitos desta última. A música é posta a serviço do sentimento para produzir a sensação. No compositor o sentimento é harmonia. No ouvinte a sensação também é harmonia, com a diferença de que é concebida por um e recebida por outro. A música é o médium da harmonia, ela recebe e a dá, como o refletor é o médium da luz, como tu és o médium dos espíritos. Ela torna mais ou menos corrompida, conforme seja mais ou menos bem executada, como o refletor envia melhor ou pior luz, conforme seja mais ou menos brilhante e polido. Como o médium exprime mais ou menos os pensamentos do espírito, conforme seja mais ou menos flexível. E agora que a harmonia está bem compreendida em sua significação,
que se sabe que é concebida pela alma e transmitida à alma, compreender-se a diferença que existe entre a harmonia da terra e a do espaço. Entre vós, tudo é grosseiro, o instrumento de tradução e o instrumento de percepção. Entre nós tudo é sutil, vós tendes o ar, nós temos o éter, tendes o órgão que obstrui e vela, em nós a percepção é direta e nada vela. Entre vós, o autor é traduzido, entre nós, fala-se intermediário e na linguagem que exprime todas as concepções. E, contudo, essas harmonias têm a mesma fonte, como a luz da lua tem a mesma fonte que a do sol, assim como a luz da lua é o reflexo da luz do sol, a harmonia da terra não passa de reflexo da harmonia do espaço. A harmonia é tão indefinível quanto a felicidade, o medo, a cólera, é um sentimento. Não se a compreende senão quando se a possui, e não se a possui senão quando se a adquiriu. O homem que é jovial não pode explicar sua alegria, o que é medroso não pode explicar seu medo. Podem dizer os fatos que provocam esses sentimentos, defini-los, descrevê-los, mas os sentimentos ficam inexplicados. O fato que causa alegria em um nada produzirá sobre outro, o objeto que ocasiona o medo produzirá a coragem de outro. As mesmas causas são seguidas de efeitos contrários. Isto não se dá em física, mas se dá em metafísica. Isto sucede porque o sentimento é propriedade da alma, e as almas diferem entre si em sensibilidade, em impressionabilidade, em liberdade. A música, que é a causa secundária da harmonia percebida, penetra e transporta um e deixa outro frio e indiferente. É que o primeiro está em condição de receber a impressão produzida pela harmonia e o segundo num estado contrário, escuta o ar que vibra, mas não compreende a ideia que ele lhe traz. Este chega ao aborrecimento e adormece, aquele ao entusiasmo e chora. Evidentemente, o homem que goza as delícias da harmonia é mais elevado, mais depurado que aquele que ela não pode penetrar, sua alma está mais apta para sentir, desprende-se mais facilmente e a harmonia ajuda a se desprender, ela transporta e lhe permite ver melhor o mundo moral. De onde se deve concluir que a música é essencialmente moralizadora, pois que leva a harmonia às almas e a harmonia as eleva e as engrandece. A influência da música sobre a alma, sobre o seu progresso moral, é reconhecida por todo o mundo, mas a razão dessa influência geralmente é ignorada. Sua explicação está inteiramente neste fato: a harmonia coloca a alma sob o poder de um sentimento que a desmaterializa. Tal sentimento existe num certo grau, mas se desenvolve sob a ação de um sentimento similar mais elevado. Aquele que é privado desse sentimento a ele é trazido gradativamente, também acaba por se deixar penetrar e arrastar ao mundo ideal, onde esquece, por um instante, os grosseiros prazeres, que prefere a divina harmonia. E agora, se considerar que a harmonia sai do conceito do espírito, deduzir-se-á que, se a música exerce uma influência feliz sobre a alma, que a concebe, também exerce sua influência sobre a música. A alma virtuosa, que tem a paixão do bem, do belo, do grande, e que adquiriu a harmonia, produzirá obras-primas capazes de penetrar as almas mais encoraçadas e de comovê-las. Se o compositor estiver terra a terra, como expressará a virtude que desdenha, o belo que ignora e o grande que não compreende? Suas composições serão o reflexo de seus gostos sensuais, de sua leviandade, de sua indolência. Elas serão ora licenciosas, ora obscenas, ora cômicas e ora burlescas, comunicarão aos ouvintes os sentimentos que exprimirem, e os perverterão, em vez de os melhorar. Moralizando os homens, o espiritismo exerce, assim, uma grande influência sobre a música. Produzirá mais compositores virtuosos, que comunicarão suas virtudes, fazendo ouvir suas composições. Rirão menos, chorarão mais, a hilaridade dará lugar à emoção, a feiura à beleza e o cômico à grandeza. Por outro lado, os ouvintes que o espiritismo terá preparado para receber facilmente a harmonia, ouvindo música séria, sentirão um verdadeiro encanto,
Desdenharam a música frívola e licenciosa, que se apodera das massas. Quando o grotesco e obsceno forem deixados pelo belo e pelo bom, desaparecerão os compositores dessa ordem, porque, sem ouvintes, nada ganharão, e é para ganhar que se corrompem. Oh! Sim, o espiritismo terá influência sobre a música. Como não seria assim? Seu advento mudará a arte, depurando-a. Sua fonte é divina, sua força conduzirá por toda parte onde houver homens para amar, para se elevar e para compreender. Tornar-se-á o ideal e objetivo dos artistas. Pintores, escultores, compositores, poetas lhe pedirão suas inspirações, e ele lhes fornecerá, porque é rico, porque é inesgotável. O espírito do maestro Rossini, em nova existência, virá continuar a arte que considera como a primeira de todas. O espiritismo será o seu símbolo e o inspirador de suas composições. Rossini. A mediunidade e a inspiração. Paris, Grupo des Liens, 16 de fevereiro de 1869. Sob suas formas variadas ao infinito, a mediunidade abarca a humanidade inteira, como uma rede a qual ninguém pode escapar. Cada um, estando em contato diário, saiba ou não, queira ou se revolte, com inteligências livres, não há um homem que possa dizer, não fui, não sou ou não serei médium. Sob a forma intuitiva, modo de comunicação ao qual vulgarmente se deu o nome de voz da consciência, cada um está em relação com várias influências espirituais, que aconselham no ou no outro sentido e, muitas vezes, simultaneamente, o bem puro, absoluto, acomodações com o interesse, o mal em toda a sua nudez. O homem evoca essas vozes, elas respondem ao seu apelo, e ele escolhe, mas escolhe entre essas diversas inspirações e o seu próprio sentimento. Os inspiradores são amigos invisíveis, como os amigos da terra, são sérios ou eventuais, interesseiros ou verdadeiramente guiados pela afeição. São consultados, ou aconselham espontaneamente, mas, como os conselhos dos amigos da terra, seus conselhos são ouvidos ou rejeitados, por vezes provocam um resultado contrário ao que se espera, muitas vezes não produzem qualquer efeito. E concluir daí. Não que o homem esteja sob a ação de uma mediunidade incessante, mas que obedeça livremente à sua própria vontade, modificada por avisos que, no estado normal, jamais podem ser imperativos. Quando o homem faz mais do que se ocupar dos mínimos detalhes de sua existência, e quando se trata de trabalhos que ele veio realizar mais especialmente, de provas decisivas que deve suportar, ou de obras destinadas à instrução e à elevação gerais, as vozes da consciência não se fazem mais somente e apenas conselheiras, mas atraem o espírito para certos assuntos, provocam certos estudos e colaboram na obra, fazendo ressoar certos compartimentos cerebrais pela inspiração. Aqui é uma obra a 2, a 3, a 10, a 100, se quiserdes, mas, se 100 nela tomaram parte, só um pode e deve assiná-la, porque só um a fez e é o seu responsável. Afinal de contas, o que é uma obra, seja qual for? Jamais é uma criação, é sempre uma descoberta. O homem nada faz, tudo descobre. É preciso não confundir esses dois termos. Inventar, no seu verdadeiro sentido, é tornar evidente uma lei existente, um conhecimento até então desconhecido, mas posto em germe no berço do universo. Aquele que inventa levanta uma das pontas do véu que oculta a verdade, mas não cria a verdade. Para inventar é preciso procurar e procurar muito, é preciso compulsar os livros, rebuscar no fundo das inteligências, pedir a um a mecânica, a outro a geometria, a um terceiro conhecimento das relações musicais, a um outro, ainda, as leis históricas e, do todo, fazer algo novo, interessante, inimaginável. Aquele que foi explorar os recantos das bibliotecas, que ouviu falarem os mestres, que perscrutou a ciência, a filosofia, a arte, a religião, da antiguidade mais remota até os nossos dias,
É o médium da arte, da história, da filosofia e da religião. É o médium dos tempos passados, quando por sua vez escreve. Não, porque não conta pelos outros, mas ensinou os outros a contar e enriquece os seus relatos de tudo que lhe é pessoal. Por muito tempo o músico ouviu a Toitineg,